Que a crise econômica, a inflação e o derretimento da renda dos brasileiros continuam causando estragos, especialmente nas camadas mais humildes da sociedade. Diante de tudo isso, gente, está cada dia mais difícil para as famílias sobreviverem. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, 15 mil famílias sobrevivem com renda de até meio salário mínimo. Três Lagoas, que é a capital nacional da celulose, uma das cidades mais industrializadas do estado, também tem um lado que poucos conhecem, o da pobreza. Para se ter uma ideia, 21 mil famílias estão cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, do governo federal. O programa reúne um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. No entanto, de acordo com as técnicas da Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas, nem todas as famílias que estão no CadÚnico estão em situação de pobreza, já que o programa permite o cadastro de pessoas com renda de até 3 salários mínimos. Das 21 mil famílias treslagoenses cadastradas no CadÚnico, 5.425 são consideradas de extrema pobreza, ou seja, têm uma renda per capita de até R$ 105. Em situação de pobreza, são 3.264 famílias, com renda per capita de R$ 106 a R$ 210. Três Lagoas tem ainda 6.398 famílias com renda de R$ 211 a R$ 606. Famílias que recebem acima de meio salário mínimo e um salário mínimo somam 5.246. E acima de um salário mínimo são 1.311 famílias. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada no mês passado, mostrou que houve um aumento de pessoas em situação de pobreza no Brasil. E diante do atual cenário econômico do país, está cada dia mais difícil para as famílias sobreviverem. A Cristiane, por exemplo, tem 4 filhos. Um de 8, um de 4, um de 3 e um de 1 ano. E ela faz parte das famílias brasileiras que atualmente enfrentam dificuldades para sobreviver diante do atual cenário econômico. A Cristiane, por exemplo, sobrevive atualmente com a renda que o marido recebe trabalhando como frentista. Ela também recebia o Auxílio Brasil, mas teve o benefício bloqueado. Um pouco difícil, né? Mas a gente vai vivendo. Meu marido não ganha muito, mas o que ganha dá para sobreviver. Cristiane Espíndola conta que o mais difícil tem sido comprar alimentos. Fica muito caro. Leite tá caro, né? Fralda, arroz, feijão tá caro também. Mas a gente vai vivendo, tentando viver. Assim como a Cristiane e outras famílias tiveram o benefício do Auxílio Brasil bloqueado. Segundo a Secretaria de Assistência Social, 500 famílias de Três Lagoas deixaram de receber o benefício do Auxílio Brasil por inconsistências cadastrais ou por falta de atualização do cadastro. A Cristiane diz que o benefício ajudava. Ajudava um pouco. Agora sem? Tá mais um pouco difícil. E diante da falta de dinheiro, não tem sido fácil comprar o que os filhos pedem, né, Cristiane? Picolé. Picolé passa aqui, ela quer e fala que não tem dinheiro. É difícil. A Cristiane faz parte de um grupo de famílias que ocupou uma área particular na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. A área foi ocupada há mais de 5 anos. A proprietária entrou com uma ação na justiça, mas até hoje não teve uma decisão e o local já virou um bairro. Além dessa área, outra, só que da prefeitura, foi ocupada no bairro São João. E de acordo com a professora e doutora em geografia da UFMS, Edma Aranha, esta situação já era prevista. Pois é, nós vemos uma situação que Três Lagoas, né, com esse contexto de superprodução, aumento de arrecadação, geração de emprego, isso gerou uma expectativa muito grande, ganhou visibilidade, né, no país inteiro, e pessoas que vieram em busca de trabalho.
alguns capacitados e outros não capacitados para o trabalho. E assim como houve essa grande produção e houve um fluxo muito grande de pessoas vindo para Três Lagoas, o município não estava preparado, né, estruturalmente, em termos de moradia e de serviço também, para acolher todas essas pessoas. E, logicamente, pessoas que não capacitadas para o trabalho, a gente vê essa situação de vulnerabilidade, a gente vê essa questão de não ter moradia, não só no Brasil. Então, nós temos hoje uma conjuntura, né, socioeconômica no mundo todo, né, o Brasil não foge à regra, assim como Três Lagoas também está inserida nesse contexto. E aí o que ocorre é um período de pós-pandemia, com a redução de produção, com a redução de despesas, né, das empresas, né, e as pessoas ficaram, muitas pessoas, né, que estavam empregadas, passaram a ser desempregadas, e aqueles que já não estavam no mercado de trabalho ficaram ainda piores, né? E sem essa questão da moradia, a alternativa que essas pessoas encontram é ocupar áreas de possível acampamento, né? De possível alojamento, porque todo mundo precisa morar de alguma forma, né? Então, nós temos essa questão dessa favelização em Três Lagoas. Isso a gente já vem alertando há muitos anos. Há 10 anos eu venho falando sobre isso. E Três Lagoas não tinha favela. Isso lá em 2008, 2010, não tinha favela. Tinha pontos de favelização. Eu indicava o sul da cidade, né, o sudoeste da cidade, poderia ser formação de favelas. E nós temos então aquela região do Jardim Vitória, que é uma propriedade de uma família que não residente em Três Lagoas. Essas famílias ocuparam, eu estive visitando lá há uns 2 ou 3 meses atrás. Tem mais de 400 famílias vivendo ali, naquela situação. E muitos construíram uma casa até de alvenaria, né? E já puxaram água, já puxaram luz, quer dizer, mas de uma forma irregular. Então, o poder público precisa, juntamente com o judiciário, né, promotoria, juiz, juntamente com a prefeitura, uma forma de indenizar essa propriedade, de adquirir essa propriedade e fazer o loteamento regular dessas famílias. Eles não vão sair mais dali. Então, você muda o visual da cidade, né, pensando em termos de contexto da cidade, como muda a qualidade de vida dessas pessoas também, né? Eles vão ter uma vida mais regular, né, formal, né, e a gente sabe que ali tem muitas crianças, né, então eu fico muito preocupada em relação à saúde, à escola dessas crianças, né? Na época do Covid a gente foi visitar, então assim, você tem a avó, a mãe, o neto, o bisneto, tudo no mesmo barraco. Então, um amontoado de pessoas, e os problemas eles reproduzem mais drasticamente. Se um está com Covid, todos têm Covid. Se um está gripado, todos têm. Então, é um problema social muito grande. E mais recente é aquela ocupação da área que é da São João, que a propriedade é da Prefeitura Municipal. Então, o poder público, tanto o judiciário quanto o executivo, o legislativo, regularizar essa situação dessas famílias, né? Eles não têm para onde ir. Não é que são oportunistas, são oportunistas. Não é que são oportunistas, não tem para onde vir, né? Então, e aí o que ocorre, né? Nossa, mas Três Lagoas é um município que mais arrecada, o segundo maior arrecadação do estado, e tem essa miséria, essa pobreza. Todas as grandes cidades, todos os lugares ocorre isso. E a gente não gostaria de ver isso aqui, né? Então, precisa de um esforço muito grande e de uma vontade política muito grande para resolver esse problema social. Não basta você dizer que tem essa arrecadação, dizer que o município, né, gera muito emprego, né? Nós estamos hoje o Vale da Celulose, acho que é fantástico esse lado, mas tem outro lado também. Então, são os pares opostos, né? Gerando riqueza, gerando dinheiro, gerando arrecadação e gerando miséria do outro lado. Então, nós temos isso em Três Lagoas. E como é que nós podemos equacionar isso? Por meio de quê? De política, uma política pública forte relativa à moradia. Eu sempre falo, Três Lagoas precisa de uma política pública de moradia forte e que seja eficiente para absorver as pessoas que vêm em busca de trabalho e não conseguem, vão ficar fora do mercado de trabalho. Então, assim, não sou Nostradamus, mas eu já disse isso há vários anos, porque os estudos apontam isso, né? Nós temos vislumbra-se isso há muito tempo. As cidades grandes foram perdendo pessoas e vindo para cidades médias e cidades pequenas, que em busca de trabalho, de melhor condições de vida, menos pressão, menor preço, menor valor, enfim, essa é a realidade de Três Lagoas.
Pois é, né, gente? É complicada esta situação, porque a gente sabe que a crise econômica, e a professora Edma colocou isso muito bem, ela afetou a situação de muitas famílias, não só do Brasil, como do mundo. Muitas famílias no mundo inteiro enfrentando dificuldades. Por conta da pandemia, veio a pandemia e teve a crise econômica, a guerra, tudo isso afeta na economia. E aqui em Três Lagoas não é diferente. A gente sempre fala que Três Lagoas ainda é uma cidade privilegiada se comparada a outros municípios, né? Porque aqui a gente ainda tem bastante indústria, tem oportunidades de emprego, tem uma arrecadação considerável, mas tem esse outro lado também, que poucas pessoas às vezes conhecem esse outro lado da cidade. A gente fala muito, né, da capital nacional da celulose, de empregos, e tem mesmo, é uma cidade que arrecada muito. Três Lagoas é uma das cidades mais ricas do país, mas tem esse outro lado também. E por conta das oportunidades de emprego, Três Lagoas acaba atraindo outras pessoas. Muitas famílias vêm de fora em busca de oportunidades. Só que o grande problema é o que a professora Edma colocou. Essas famílias chegam aqui, não têm escolaridade, não têm a qualificação necessária para conseguir os empregos. E aí acontece tudo isso que a gente tem visto. Não tem condições de pagar o aluguel, elas vão e ocupam, né, essas áreas, tanto pública quanto particular. Amanhã, inclusive, a gente vai exibir uma reportagem aqui falando da importância da qualificação profissional, porque aqui em Três Lagoas sobram vagas de emprego. Tem muita oportunidade. Mas por que essas vagas não são preenchidas? As pessoas também precisam se qualificar. A gente vai mostrar esse outro lado também da importância da qualificação, da importância das pessoas estudarem. Com relação a essa questão das áreas, a Prefeitura de Três Lagoas, a gente disse que aguarda ainda uma decisão da Justiça. Por quê? É uma área particular, essa área que foi ocupada na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, lá tem mais de 400 famílias, virou um bairro. Então, a prefeitura ela não pode levar infraestrutura, asfalto, água, luz encanada, embora as pessoas tenham água, luz ali, elas improvisaram, né? A prefeitura não pode levar essa infraestrutura porque é uma área particular e está ainda em análise da Justiça, ainda não tem uma decisão. A Justiça não definiu se essas famílias terão que sair ou não desse local. A proprietária desta área ela entrou com uma ação na Justiça de reintegração de posse e até hoje não teve uma decisão da Justiça. Isso já faz mais de 5, 6 anos que essas famílias ocuparam esta área. Então, enquanto não tiver essa decisão da Justiça, a Prefeitura não pode fazer nada naquele local. Com relação àquela área do bairro São João, que é uma área da Prefeitura, a gente sabe que não existe uso capião de área pública. A Prefeitura, então, teve que mover uma ação e está aguardando uma decisão da Justiça também. Por quê? Porque tem uma decisão do STF que não autoriza, nesse momento de pandemia, a reintegração de posse. Então, as famílias podem continuar ficando lá naquela área até que tenha uma nova decisão. Por isso que também a Prefeitura não pode fazer nada em relação àquela área, por enquanto, né? Tem que aguardar essa reintegração de posse. Foi isso que a Prefeitura nos informou. E está aguardando ainda, provavelmente para o mês que vem, deve ter uma decisão em relação a essas famílias. E a Prefeitura diz ainda que tem acompanhado a situação dessas famílias, tanto do São João, quanto desse outro bairro, né, que foi criado aí sem nenhuma infraestrutura. Constantemente as equipes da Secretaria de Assistência Social têm percorrido esses locais, não só esses, como os bairros da cidade de um modo geral, verificando a situação dessas famílias. A gente já conversou bastante sobre a situação dessas famílias aqui no RCN Notícias, semana passada, a semana retrasada, com as técnicas da Secretaria. Elas falaram que esse é um trabalho diário, né? Os CRASes aqui de Três Lagoas prestam atendimento a essas famílias. Tem aquelas que já recebem o auxílio do governo federal, do governo do estado também tem um benefício. Em alguns casos, a própria Prefeitura também distribui doações, as cestas básicas para essas famílias. Elas precisam estar cadastradas nos CRAS, que são centros de referência que acompanham a situação dessas famílias. Então, a Prefeitura tem acompanhado, não está à mercê de toda essa situação, né? A Prefeitura diz que tem feito acompanhamento dessas famílias, mas que precisa aguardar. Agora, com relação à questão da habitação,
a informação da prefeitura é de que será elaborado um novo plano de habitação, porque cada plano de habitação ele tem um prazo de 10 anos. Então, o plano atual, ele expirou em 2020, teve a pandemia, não pôde ser feito audiências públicas, enfim. Então, nesse ano, iniciou-se todo um processo para a construção, para a elaboração do plano de habitação. Vai haver uma audiência pública, inclusive, para discutir com a sociedade os principais problemas de habitação. No ano passado, a prefeitura abriu um cadastro, né, online para saber a demanda de casas populares em Três Lagoas, para saber quantas famílias não têm moradia. As famílias fizeram esse cadastro. Agora vai chegar um momento, nos próximos dias, que a prefeitura vai solicitar que essas famílias que fizeram o cadastro compareçam no departamento de habitação com a documentação, porque às vezes eu, Ana Cristina, vou lá, faço o cadastro para concorrer a uma casa e eu não preciso. Então a prefeitura quer que eu vou lá e comprove. Não, eu preciso realmente desta casa. E é esse passo que será feito. Depois disso, desse levantamento, de filtrar para ver quem realmente precisa, é que será feita uma audiência pública e a partir daí, então, será elaborado o plano de habitação para saber qual a quantidade de casas que precisam ser construídas em Três Lagoas, qual o local que pode ser construído essas casas, enfim, tem todo um trâmite, né, todo um processo para a elaboração do plano de habitação. Mas é importante a gente discutir esses assuntos. Eu sempre falo que a imprensa ela tem um papel importante para debater esses assuntos que são de relevância para a sociedade. E aqui a gente procura fazer isso, sempre ouvindo todos os lados, na tentativa de ajudar a construir, contribuir para uma cidade melhor. É o que a professora Edma disse. A gente precisa ficar atenta para essa questão de favelização. Nós não queremos que Três Lagoas tenha favelas. Hoje a gente já tem pontos de favelização. Se algo não for feito, né, para resolver essa situação, isso pode acontecer. E nós não queremos isso para Três Lagoas, como acontece em São Paulo e em outras cidades. Então, a gente precisa ficar atento para tudo isso, o poder público também. E nós, quanto imprensa, cabemos aí levar essas informações para que o poder público, enfim, possa buscar alternativas para isso. Agora, com relação a essa questão também da situação dessas famílias, é o que eu falei, a gente sabe que não é um problema exclusivo de Três Lagoas, é um problema mundial, muita gente passando apertado por conta de toda essa crise econômica, né? Tá cada dia mais difícil para as famílias brasileiras. E por isso que eu sempre falo da importância das pessoas continuarem estudando, se qualificando. E amanhã, numa outra reportagem, a gente vai falar justamente sobre isso, das oportunidades que Três Lagoas oferece. Apesar, né, de ter muitas vagas de emprego, tem muita gente que não consegue emprego. Mas por quê? Tem cursos, inclusive de graça. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom, pessoal?